Muito bem, tendo descrito a via da neoglicogênese anteriormente, agora nós vamos olhar os pontos de regulação dessa via, que naturalmente ocorrem nas enzimas que são exclusivas dessa via e que catalisam etapas irreversíveis. É a mesma lógica que nós já havíamos visto anteriormente na via glicolítica, nas outras vias, e também comentado na aula de introdução ao metabolismo. Muito bem, então, nós havíamos comentado que a primeira reação que nós tínhamos na via glicolítica era a conversão do piruvato a oxalocetato, e esse piruvato, ele era formado a partir de precursores como o lactato, eu mostrei a reação para vocês, e também aminoácidos que são provenientes da degradação de proteínas, que pode ocorrer nessa situação de jejum, que é o contexto em que ocorre a neoglicogênese, no fígado, podem ser convertidos a piruvato. Então, também temos lactato e aminoácidos que podem originar piruvato, que, através da reação catalisada pela piruvato carboxilase, com consumo de ATP e CO2, formam o oxalacetato. Um regulador alostérico positivo, então, que ativa essa reação, né, um efetuador alostérico, é a acetilcoenzima A. E vocês já haviam visto essa reação e esta regulação no contexto do ciclo de Krebs. Agora nós estamos falando do contexto das células do fígado, lembrando que o organismo está em situação de jejum. Nessa situação, a degradação de proteínas que geram aminoácidos e de lipídios de estoque, essas moléculas originam acetilcoenzima A, que, como nós estamos vendo, atua como um efetuador alostérico positivo da piruvato carboxilase. Nós já havíamos visto também que o acetilcoenzima A atuava como um efetuador alostérico negativo do complexo piruvato desidrogenase, que trazia piruvato até a própria acetilcoenzima A. Então, nessa situação de jejum, o acetilcoenzima A, que está sendo formado nos hepatócitos e que pode gerar energia através do ciclo de Krebs, também sinaliza para a inibição, o desligamento dessa reação, a ativação da piruvato carboxilase, então a ativação dessa reação, de forma que os precursores da gliconeogênese, aminoácidos provenientes de proteínas, e o lactato, que geram piruvato, sejam drenados na direção de oxalacetato e, daí, então, direcionados à gliconeogênese e à glicose, que será empregada na manutenção da glicemia do organismo. Servirá outros órgãos, como o cérebro e hemácias, que são fortemente dependentes de glicose. Então, nessa situação de jejum, a via da gliconeogênese mantendo a glicemia. Então, esse contexto para entendermos a atuação desse efetuador alostérico positivo, direcionando o piruvato na direção de oxalacetato e da ocorrência da gluconeogênese. A próxima reação da via é a conversão do oxalacetato em fosfenol piruvato, catalisado pela piruvato carboxiquinase, gasto de um GTP, que equivale a 1 ATP, agora uma descarboxilação. Então, 4 carbonos indo a 3 carbonos. Essa reação pode ocorrer no citoplasma, o oxalacetato deixou a matriz mitocondrial, através do transportador de malato, como havíamos comentado na aula anterior, no vídeo anterior, e agora, então, no citoplasma, essa reação, onde pode residir essa enzima, ela é ativada por modificação covalente, que é disparada pela presença do hormônio glucagon.
que é liberado em situação de baixa glicemia. Então, novamente, estamos falando de situação de baixa glicemia e jejum, é a liberação desse hormônio que, por uma série de mecanismos moleculares, irá modificar covalentemente a carboxiquinase, ativando essa enzima e levando, então, de oxalacetato a fosfenol piruvato, que vai ser drenado através da gliconeogênese, da via da neoglicogênese. Então, é importante, não é que o hormônio atua diretamente sobre a molécula de enzima. Uma série de mecanismos moleculares vão ser tratados em detalhes num vídeo adiante na disciplina, e através dessa cadeia de mecanismos moleculares, a enzima é modificada covalentemente. Tá? Uma fosforilação que a torna ativa, aumentando a atividade dessa reação. Ok? Então, está se acumulando fosfenol piruvato, está se formando fosfenol piruvato. Então, nós viemos lá do piruvato, direcionado ao oxalacetato ao fosfenol piruvato, e adentramos a gliconeogênese. O próximo ponto de regulação dessa via importante é a conversão da frutose 1,6-bisfosfato para a frutose 6-fosfato. Quase lá no topo, muito próximo já do final da via. Essa reação é catalisada por essa bisfosfatase, frutose 1,6-bisfosfatase, que hidrolisa essa ligação éster fosfórico presente no substrato. E essa enzima tem um importante efetuador alostérico, que de fato é um inibidor alostérico, que é a frutose 2,6-bisfosfato. Muito bem, então, essa molécula, não confundam com o substrato aqui, essa é 2,6-bisfosfato, frutose 2,6-bisfosfato, ela, já vamos ver como ela é formada, ela é meramente um regulador alostérico. Então, na presença dessa molécula, que é um inibidor alostérico, notem que na presença dela, a concentração de substrato que leva a metade da velocidade máxima, tá, aumenta drasticamente, a curva vermelha aqui, na presença desse inibidor alostérico. Então, é uma queda brutal, quase 100 vezes de aumento aqui, uma queda brutal na afinidade desta enzima da gliconeogênese pelo seu substrato, frutose 1,6-bisfosfato. Então, inibindo fortemente, então, a reação catalisada por essa enzima, diminuindo fortemente a sua velocidade na presença desse efetuador alostérico, desligando, portanto, a ocorrência da gliconeogênese, digamos assim, na presença desse efetuador alostérico negativo. Nós já tínhamos falado dessa molécula, a frutose 2,6-bisfosfato, no contexto da via glicolítica. E, no caso da via glicolítica, a frutose 2,6-bisfosfato era um efetuador alostérico positivo, muito importante, da reação catalisada pela fosfofrutoquinase 1, que levava de frutose 6-fosfato para frutose 1,6-bisfosfato. Então, esse é o sentido da via glicolítica. Então, esse efetuador alostérico dessa enzima fosfofrutoquinase 1 ativava a via glicolítica. Né? Em resumo, ele aumentava a velocidade dessa reação da via glicolítica. Aqui é a reação reversa na gliconeogênese, e ele atua como um efetuador alostérico negativo. Então, inibe, a mesma molécula atua como um inibidor da gliconeogênese e um ativador da via glicolítica. É muito importante, então, o mesmo efetuador alostérico colocado entre o mesmo par de metabólitos, né? Então, temos a reação que vai na direção da gliconeogênese ou da via glicolítica, e aí, então, esse efetuador alostérico, quando presente, ativa a fosfofrutoquinase 1, portanto, ativa a ocorrência da via glicolítica, quando presente.
inibe a frutose 1,6-bisfosfatase, portanto, inibe a ocorrência da gluconeogênese. Então, quando essa molécula está presente em grande concentração, ativa a via glicolítica, inibe a gliconeogênese, né, agindo como efetuador alostérico. Quando esse efetuador alostérico está ausente, está em baixa concentração, sua concentração diminui, cessa o estímulo à via glicolítica e desaparece a inibição da fosfatase, bisfosfatase. Portanto, desaparece a inibição da gliconeogênese. Então, agora ocorre. Então, interessante essa molécula atuando como um modulador da velocidade das duas vias, que caminham, de certa maneira, em sentidos opostos, a partir de glicose ou para a glicose. Né? Então, muito importante esse ponto de regulação, onde a gente vê esse diálogo entre as duas vias metabólicas através desse efetuador alostérico. Muito bem, considerando então a importância desse efetuador alostérico no contexto tanto da gliconeogênese quanto da via glicolítica, a frutose 2,6-bisfosfato, eu vou recordar aqui com vocês a formação desse metabólito, tá, que atua apenas como um efetuador alostérico, ele não está como um componente principal aí de nenhuma dessas duas vias, e nós já tínhamos discutido a formação dessa molécula. Ela depende da fosfrutoquinase 2, que a partir de frutose 6-fosfato forma a frutose 2,6-bisfosfato, o nosso regulador alostérico, e depende, ela é degradada, esse efetuador alostérico é degradado pela frutose 2,6-bisfosfatase. Então, essa gera o efetuador alostérico, essa degrada, diminui a concentração, essa outra enzima diminui a concentração desse efetuador alostérico. Nós já tínhamos visto nas etapas de regulação anterior que tínhamos uma situação que estava se formando um fosfenolpiruvato que como se estivesse sendo direcionado para dentro da gliconeogênese. E agora, vejam aqui, com um efetuador alostérico positivo da 2,6-bisfosfatase. Portanto, diminuindo a concentração do efetuador alostérico, diminuindo a repressão, digamos assim, da gliconeogênese. Faz sentido. Havia comentado anteriormente também a regulação por meio de hormônios, ocorrendo na carboxiquinase. Novamente aqui, nesse contexto, muito importante a regulação por hormônios da gliconeogênese. Nós havíamos comentado isso, também a atuação desses hormônios, na regulação da via glicolítica. Vamos voltar a falar aqui. Então, situação de jejum, baixa glicemia, produção do hormônio glucagon, que, por uma série de mecanismos moleculares, irá ativar a frutose 2,6-bisfosfatase, diminuindo esse efetuador alostérico. Né? Converte, hidrolisa, diminui sua concentração, portanto, some a repressão, o repressor aí, o inibidor alostérico da via da gliconeogênese, e ela pode ser ativada. Então, situação de jejum, baixa glicemia, essa é a sinalização presente. Situação, e isso estamos falando das células do fígado, como marcado aqui, importante. Situação de alta glicemia, temos um outro hormônio agora, a insulina, que também por uma série de mecanismos moleculares, nós já vamos olhar isso adiante, irá modificar covalentemente a fosfrutoquinase 2, ativando essa enzima, gerando frutose 2,6-bisfosfato, que vai inibir a gliconeogênese. E como nós vimos anteriormente, irá ativar a via glicolítica, na situação de alta glicemia. Então, agora, as células do fígado passam a catabolizar a glicose através da via glicolítica. Na situação de jejum, que nós estamos falando da situação da gliconeogênese, as células do fígado, com a sinalização desse hormônio, passarão a ativar
a gliconeogênese a formar glicose para manutenção da glicemia. Sempre dentro desse contexto que eu volto a repetir. Muito bem, então, estamos nos concentrando nesse regulador alostérico, já vimos o seu papel no diálogo das duas vias, recordamos agora a sua formação, a regulação hormonal. Vamos entrar um pouquinho mais em detalhe aqui. Temos um esquema que volta a destacar o papel dessas duas enzimas, a fosfofrutaquinase 2 e a frutose 1,6-bisfosfatase, atuando na modulação da concentração do metabólito frutose 2,6-bisfosfato. Metabólito que atua como um efetuador alostérico. Então, eu havia comentado que hormônios, glucagon e insulina, modulam, né, a atividade dessas duas enzimas, alterando a concentração desse efetuador alostérico, e esse esquema traz um pouco mais de informação dessa regulação aqui para nós entendermos. Então, a fosfofrutaquinase 2 e a frutose 1,6-bisfosfatase, essas duas enzimas, elas são parte da mesma cadeia polipeptídica, da mesma proteína. É uma proteína que contém dois tipos de sítios ativos. Um atua como fosfofrutaquinase 2, como uma quinase, e o outro como uma fosfatase. Então, estamos dentro da mesma proteína, é isso que significa esse esquema aqui, duas atividades catalíticas distintas, dois sítios ativos, dentro da mesma cadeia polipeptídica. Então, agora, nós vimos que, na situação de jejum, por uma série de mecanismos moleculares, nós tínhamos visto que a atividade de fosfatase era ativada. E isso ocorre através da modificação covalente dessa proteína, que tem a atividade de frutose 2,6-bisfosfatase. Então, na presença de glucagon, uma série de mecanismos moleculares levam à ativação de uma proteína que fosforila, utiliza ATP, fosforila essa enzima. Olha aqui o grupo fosfato ligado agora a ela. Cadeia lateral de uma serina. Fosforila. Ao fosforilar essa enzima, essa cadeia, então, modificação covalente, como eu vinha falando já em outros casos, ao ser fosforilada pela ação dessa outra enzima, que foi ativada pela presença, sinalização disparada pelo glucagon, hipoglicemia, baixa glicemia, jejum. Então, agora, fosforilada, a atividade de frutose 2,6-bisfosfatase está ativa e a fosfofrutaquinase 2, a atividade está inativada. Nessa situação, modificação covalente. Então, essa ativada diminui a concentração, ela hidrolisa frutose 2,6-bisfosfato. Diminui esse efetuador alostérico, inibindo a glicólise, estimulando a gliconeogênese. Muito bem, agora o reverso da situação de pleno abastecimento de glicose, uma alta glicemia, temos a liberação do hormônio insulina, por uma série de mecanismos moleculares, ativa uma proteína fosfatase. Isso significa que ela remove, hidrolisa esse grupo fosfato. Fosfatase remove esse grupo fosfato, uma reação de hidrólise, e agora, na forma não fosforilada, essa proteína tem a sua atividade de fosfofrutaquinase 2 ativada e de fosfatase inativada. Portanto, a atividade de fosfofrutaquinase 2 ativa forma frutose 2,6-bisfosfato. Aumenta a concentração. Tínhamos glicose disponível, aumentou a concentração desse sinalizador alostérico que estimula a via glicolítica e inibe a gliconeogênese
como nós já vimos nos slides anteriores. Então, essa é a maneira como a modificação covalente sinalizada pelos hormônios modificam covalentemente proteínas, alterando, enzimas, alterando a sua atividade catalítica. Adiante, nós vamos entender ainda os mecanismos moleculares que estão representados nessas setinhas tracejadas aqui, que levam à ativação dessas quinases ou fosfatases. Mas isso fica adiante. Muito bem, voltando ainda à gliconeogênese, agora nós temos a última etapa que havia, que era catalisada pela glicose 6-fosfatase, que levava de glicose 6-fosfato a glicose, que finalmente era exportada, digamos assim, pelo hepatócito, célula do fígado, para circulação, para abastecer os outros tecidos. Nós havíamos comentado que essa enzima está presente dentro do retículo endoplasmático, não tem destacado ou reconhecido nenhum tipo de regulador alostérico dessa enzima, apenas essa regulação por meio da compartimentalização. Então, a glicose 6-fosfato tem que adentrar ao retículo endoplasmático para ser convertida a glicose, e, de qualquer maneira, há um outro ponto de regulação, um outro mecanismo de regulação, que não é nem a modificação covalente, nem a regulação alostérica, que é o aumento da expressão, ou seja, o aumento da quantidade dessa enzima no retículo endoplasmático. Tem uma expressão, produção dessa enzima, que é estimulada pelo jejum, certamente através de sinalização hormonal. Então, essa fecha o contexto da regulação das enzimas da gliconeogênese, e nós notamos esse claro diálogo entre a via glicolítica e a regulação da gliconeogênese, especialmente através daquele mecanismo da frutose 2,6-bis-fosfato. Então, assim nós encerramos esse tópico.